Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, é o seguinte, hoje é dia de tag, ou seja, eu vou responder algumas perguntinhas com alguns livros. E na verdade não é uma tag qualquer, meus amores. Hoje temos uma tag super especial que é a tag Shadowranhas. Quem são elas? As Shadowranhas, uma mistura de Shadowhunters e piranhas, são um grupo de amigos meus aqui do Booktube. Nos auto-intitulamos Shadowranhas porque somos muito fãs dos livros da Cassandra Clare. Eles decidiram montar essa tag e cada pergunta teria alguma coisa a ver com o nosso gosto por livros. Então cada perguntinha tem alguma coisa especial sobre a nossa relação com livros. Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer o Cuponomia por patrocinar o vídeo. Pra quem ainda não conhece, o Cuponomia é um site de cupons e cashbacks. Ele possui mais de 2.000 lojas parceiras, então são muitas lojas. Para você se utilizar desses benefícios é muito fácil, é só você se cadastrar com o link que tá aqui na descrição do vídeo que você já ganha R$5 logo de cara. Depois você vai lá no seu navegador e instala a extensão que cada vez que você entrar num site parceiro, você vai receber uma notificação a respeito das promoções, dos cupons, do cashbacks. E não se esqueça de baixar o aplicativo do Cuponomia no seu celular para você logar e conferir por lá, muito mais fácil e rápido, todos os cupons e cashbacks também, que o aplicativo te redireciona diretamente para o site da loja que você vai realizar sua compra. Então é muito fácil, vale super a pena. Obrigada, Cuponomia. Você está vendo? É por isso aqui que eu coloco presilha no meu cabelo. Lembrando que o link de todos os canais das Shadowranhas vão estar aqui na descrição para vocês irem lá, se inscreverem e também conferirem a tag que vai sair no canal de todo mundo. Já saiu no canal da Ana Caru, no da Ana Ju, Entre 4 Livros, e agora tá saindo no meu. O próximo canal a soltar vai ser o Explorer Books, o Rick e o Paulo, então eu vou deixar todos os canais aqui embaixo para vocês irem conferir. Então bora pras perguntas, gente. A primeira pergunta é o Web Diva, Palco de Leituras, o Otávio do canal Palco de Leituras, gente. Um livro que chega chegando e não deita pra ninguém. Eu pensei, vou inovar nessa tag, vou responder outros livros, que não sempre os livros que eu respondo. Só que eu sou básica. Só que às vezes é difícil, porque vem logo um livro na minha cabeça e eu penso, meu Deus, e aí eu não consigo mais pensar. Eu pensei em 2 livros nessa, eu pensei em Six of Crows, da Leigh Bardugo, e Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Quando eu penso nessa pergunta, eu penso livros que são impactantes e que são, tipo, fodões, assim. Se um livro batesse numa pessoa, seria esses 2 livros, entendeu? Chegasse assim, dasse uma bicuda, assim, uma paulada nas costas da pessoa, seria esses 2 livros. Ambos são fantasias, gente, e tem tramas que são, assim, super cheias de ação, de luta, de trambicagem. Temos personagens fortes que tem que passar por aventuras. Então, é aquela coisa, assim, bem, assim, ligado no 220. Six of Crows é o primeiro livro da duologia, Six of Crows, mas ele faz parte do Grishaverso, então você lê ele depois que você lê a trilogia Grisha, da Leigh Bardugo. E Uma Chama Entre as Cinzas é o primeiro livro de uma série, então são eles. A segunda pergunta, Ana Ju, Entre 4 Livros. Um livro que você leu porque viu todo mundo chorando, lendo ele. Agora eu peguei vocês, porque assim, um livro que eu vi várias pessoas chorando e falando que era muito bom, e aí eu fui lá e li, e eu chorei muito, foi Vergonha, da Brittany C. Cherry. Primeiramente, que você já vê a capa desse livro e você pensa várias coisas, né? Você vai me falar o quê, Clara? Que você quer que eu leia esse livro? Esse livro tem essa capa que realmente não faz muito sentido pra história dele, porque olhando essa capa você imagina o quê? Que vai ser um romance erótico, assim, no mínimo. Um new adult, uma coisa assim. E a gente tem, tipo, 3 hots nesse livro. Ele te engana, ele é uma propaganda enganosa, porque você pega o livro pra ler e você sofre assim, que nem um burro de carga. A personagem principal desse livro tem todo um drama familiar dela com o ex-noivo dela, ex-marido. Ela se muda pra uma cidade pequena, e aí ela tá, assim, cheia de olhares sobre ela, porque, se eu não me engano, os pais dela são os líderes religiosos ali de uma igreja local, então ela tem que ser sempre perfeita, e aquela coisa toda. Na realidade, ela tá cansada daquilo, ela sofreu muito, e aí você vai descobrindo por que ela sofreu nessa relação dela que ela teve. E toda aquela coisa, assim, terrível mesmo. Aí ela conhece o carinha lá da cidade, que é um carinha, assim, que é o bad boy da cidade, um misterioso, que trabalha na mecânica e ninguém, tipo, se aproxima dele. Eles eram as 2 pessoas, assim, que não poderiam se relacionar pelas convenções sociais dali, da cidadezinha, mas vocês adivinham o que vai acontecer, não é mesmo? Gente, você não vai esperando nada, mas você recebe tudo nesse livro. Eu chorei
Eu chorei muito. É uma história triste, comovente, emocionante. E foi isso que meio que me fisgou pra ler o livro, porque eu não fui esperando, assim, um romance hot. Eu fui esperando um livro triste mesmo, porque eu tinha visto algumas pessoas falarem que era triste. Então eu já fui meio que sabendo que ia ser triste, mas eu não esperava que tivesse essa profundidade tão grande, assim. Terceira pergunta, Diana Mars. Um clássico que você já leu 1000 vezes e vai reler pela 1001 vez. Eu acho que essa resposta já é um pouco previsível, mas um clássico que eu adoro é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu gosto muito desse livro, gosto muito dessa história. Desde que eu tinha meus 12, 13 anos, eu era apaixonada pelo filme de Orgulho e Preconceito. E depois de um tempo que eu cresci e tive uma maturidade a mais, assim, pra pegar o livro e ler, ele sendo um clássico, passei a gostar ainda mais da história, porque muitas coisas a gente perde. Eu acho isso incrível, o tanto de coisas novas que eu percebo nessa história toda vez que eu releio o livro ou que eu revejo o filme. Eu fico me perguntando como isso é possível. Mas eu sempre vejo por uma perspectiva nova. Toda vez que eu releio, toda vez que eu vejo o filme de novo, eu sempre descubro uma razão a mais, um motivo a mais por gostar dessa história. Pergunta número 4, Maddox Literário. Um livro polêmico que você ama no sigilo. Eu já falei isso aqui, já abri o meu coração com vocês, que eu adoro Twisted Emotions, da Cora Riley, mesmo sendo um livro super problemático. Eu acho que não tem muito mais que eu possa falar ou me defender. Eu adoro esse livro, eu me divirto muito toda vez que eu leio ele, porque sim, eu já li ele mais de uma vez. Pra quem não conhece, esse é um livro que faz parte de uma série de romances adultos que envolvem a máfia dos Estados Unidos. Mais especificamente desse livro, a máfia de Las Vegas. Então é assim, gente. Casamento arranjado, sequestro, temáticas pesadíssimas e assim, é uma podridão sem fim. Eu estou falando muito sério. Mas esse livro, ele tem alguma coisa diferente dos outros. Ele não só é mais bem escrito que os outros, como a história dele e os personagens principais conseguiram me arrebatar completamente. A gente sabe que a Cora Riley é uma escritora, assim, não tem nem o que dizer. Zero noção, zero tudo. Mas eu não consigo. Esse livro é um dos meus favoritos. Eu vou falar mais pra vocês, não tem mais o que falar. Como eu tava falando pra vocês, a temática do casamento arranjado é muito normal nesses livros. Na verdade, é basicamente o plot de todos eles. A gente tem aqui, basicamente, uma garota que é cheia de traumas e que é meio que vista como uma pária dentro do círculo social dela. Ela é meio que entregue aos lobos pra máfia de Las Vegas pra fazer uma aliança, porque ela é da máfia de Nova York. Ela é dada pra se casar com um dos chefes da máfia de Las Vegas e ele é basicamente um sociopata, ele não tem sentimentos, então ela se apaixona por uma pessoa que não tem sentimentos, e aí eu não preciso mais continuar a me constranger vocês. Eu acho que vocês já entenderam, né? Chega. Pergunta número 5, Paulo Panterona, gente, o Paulo da Explorer. Um livro de fantasia que você amou conhecer o universo. Bom, eu acho que eu não poderia citar outro universo, a não ser o universo das fadas da Holly Black, que provavelmente é o meu universo fantástico favorito. Não apenas, gente, da trilogia do Povo do Ar, mas também dos outros livros da Holly Black, como Um Canto Mais Escuro da Floresta, que são um universo compartilhado, apesar das histórias serem separadas. Simplesmente adoro que Holly Black criou esse universo de criaturas mágicas, não é só simplesmente muito visual, muito gráfico, mas eu adoro esse espectro cinza do caráter dessas criaturas, o fato de que ninguém é completamente bom, ninguém é completamente ruim, tramóia, mentira, inveja. Eu adoro isso, eu adoro ler sobre isso, e com essa estética que ela criou, e o fato de ela ter baseado tudo isso na mitologia celta, é simplesmente muito rico, muito colorido, brilhante, mas por trás de todo esse brilho e essas cores, tem toda uma podridão desses seres, que eles são tão mortais, que eles simplesmente, sabe, estão em outro nível, assim. Eu acho que esse é um dos maiores méritos dos livros dela, com certeza, porque é dentro desse espaço que a gente vê personagens humanos revelando uma parte deles que não existiria se eles não tivessem nesse espaço. É como o ambiente transforma o interior das personagens, e esse ambiente é totalmente venenoso, mas tem a sua beleza, a beleza da imortalidade. Eu poderia ficar aqui, ó, vagando horas e horas sobre por que eu adoro esse universo. Vocês já devem estar muito bem satisfeitos da minha falação. Então vamos para a próxima pergunta. Sexta pergunta. Rick, do Explorer Books. Uma coleção de livros que você comprou e ainda não leu.
Tem vários livros que eu comprei e ainda não li, mas uma coleção inteira, daí já é um pouco mais difícil. Mas tem duas que me vêm à cabeça. A Academia de Vampiros, da Richelle Mead, e As Crônicas de Amor e Ódio, da Mary Person, contando com a duologia de Dance of Thieves e Vow of Thieves. Mas em ambas, eu já li o primeiro livro. Eu já li o primeiro livro, que é O Beijo das Sombras, da Academia de Vampiros, e também já li The Kiss of Deception, da Mary Person. Então são séries que eu quero muito terminar, assim, que eu basicamente não li inteira, né? Eu só li um livro, então... Pergunta número 7, Bruna, da escritora Rúvia. Um calhamaço que você ama. Um calhamaço que eu amo. Eu vou até pegar ele aqui pra mostrar. Que eu não peguei nenhum, mas vou pegar ele. É Uma Conjuração da Luz. Terceiro livro da trilogia Tons de Magia, da V.E. Schwab. Ele tem o seu valor, né? Eu tenho uma resenha aqui no canal falando sobre Uma Conjuração da Luz, que é esse terceiro livro, conclusão de Tons de Magia. Esse livro é maravilhoso. Ele é uma conclusão épica, emocionante, bem desenvolvida, dolorosa, muito dolorosa, e tem tudo. Tem tudo aqui. Esse livro é maravilhoso. Quando a gente acha que ela não pode melhorar uma história, ela faz isso aqui. A trilogia de Tons de Magia, qual o primeiro livro é um tom mais escuro de magia, que também tem resenha aqui no canal. Essa história de fantasia da V.E. Schwab, na qual existem diversas dimensões, algumas são mágicas, outras não. E nós temos aí um personagem principal que viaja entre essas dimensões. E a gente tem um universo mágico, um jogo político, uma heroína que na verdade é uma ladra, e enfim, precisamos salvar o mundo, e magia do mal e tudo mais. Sente o sabor? É o sabor da qualidade, da coesão e da aclamação. Pergunta número 8, Bia, do Ressaca Literária. Um livro que te deixou de ressaca literária. Ai, eu não vou nem pegar ele, porque ele nem merece que eu pegue ele. Reino de Cinzas, da Sarah J. Maas, gente. O 8º livro da série Trono de Vidro. Primeiramente, que esse livro tem umas 900 páginas, tem 100 capítulos. Ele é muito maçante. Eu achei que ele não seria tão maçante, mas ele é. Porque depois que eu terminei esse livro, gente, não consegui voltar a ler como eu lia antes. Eu fiquei quase o mês inteiro sem ler absolutamente nada. Todos os livros ficaram estragados, ao meu ver. Eu tô me recuperando agora e eu terminei de ler ele em maio. Então, pra vocês terem uma noção do quão grave foi essa situação. Inclusive, tem horror. Vai com Deus. Nunca mais vou relar nesse livro. 9. Eu... Clara Nicole. Um livro que te fez sofrer com migalhas de romance. Eu vou falar de 2 aqui. O primeiro deles é Noivos do Inverno, da Christelle Dabo, que na verdade nem tem romance direito, mas é sobre isso. Que é um livro que eu favoritei muito recentemente. Ele tem esse desenvolvimento muito devagar do romance, e eu adoro livros assim, por isso que essa é a minha pergunta. E a gente tem esse universo fantástico que eu não sei nem como começar a explicar, mas eu vou fazer um vídeo em breve sobre esse livro aqui. E eu também vou falar de The Gilded Wolves, da Roshani Chokshi, que tem resenha aqui no canal, gente. Que a gente vê uma Paris de 1889, só que com magia, e nós temos esses personagens que precisam roubar um artefato mágico, e são os trambiqueiros. E nós temos um romance slow burn entre 2 desses personagens, que é simplesmente... Só que nesse a gente realmente tem um romance, porque esses personagens já se relacionaram e eles meio que fingem que nada aconteceu. Esquecidos. Mas nem tanto, porque a gente vê tanto ponto de vista de um quanto de outro. E a gente vê que eles se lembram sim. Principalmente o personagem masculino se lembra a todo momento. Só que eles agem como se... Quem é você? Na fila do pão, né? Mas na minha cabeça estou completamente apaixonado por você e não consigo parar de pensar em você nem por um segundo. Mas eu vou te tratar com uma indiferença. Mas em certos momentos, eles não são indiferentes. Então assim, gente, é um surto completo. E eu tô doida pra ler a continuação desse livro. Então não se esqueçam de ver a minha resenha de The Gilded Wolves. A pergunta número 10, Ana Caru. Um livro que te fez surtar horrores a cada página. Gente, eu pensei muito sobre essa pergunta. Enfim, não é muito difícil eu surtar com livros, mas se bem que ultimamente eu tenho estado um pouco insensível. Mas eu decidi responder aqui Sol da Meia-Noite, da Stephanie Meyer. Gente, não foi normal eu lendo esse livro. Não foi. Hoje eu vejo. Esse é o famoso livro pelo ponto de vista do Edward, gente, da saga Crepúsculo. Caso alguém não saiba sobre o que é esse livro, Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward, né, o nosso vampirão. Gente, esse livro tem 800 páginas. Eu passei mal em quase todas. Se você quiser conferir eu passando mal, você pode ver o meu vlog de leitura de Sol da Meia-Noite, que inclusive tem todos os sórdidos detalhes de como foi isso, essa leitura, essa experiência, esse surto. A 11ª e última pergunta, Montana. Um livro que você recomenda para todo mundo? Gente, um livro que eu recomendo para todo mundo, inclusive já fiz vários amigos meus comprarem,
é vilão da vez, Schwab, gente. Eu não consigo calar a boca. Quando alguém me pergunta, Clara, me recomenda um livro aí, automaticamente já vem esse livro na minha cabeça, porque eu acho que é impossível uma pessoa simplesmente não se impactar com esse livro. Quando alguém me pede uma recomendação de livro, eu penso, meu Deus, eu quero que esse livro abale as estruturas dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa não se esqueça desse livro, não se esqueça da minha indicação e que ela pense, meu Deus, ainda bem que eu segui a indicação da Clara. Então é por isso que eu indico esse livro, porque eu acho muito difícil você não ser impactado por essa história, gente, que é simplesmente tão inteligente, tão brilhante, tão bem escrita. Esse é, assim, um livro que eu recomendo pra todo mundo sempre. Uma história que tem o seu quê fantástico, porque temos pessoas com poderes especiais, mas que acima de tudo é uma história sobre vingança, sobre ética e sobre narrativas, sobre quem é o vilão e quem é o herói, e que muitas vezes os dois são a mesma pessoa. Sobre de histórias, Victor Vale. Essa história simplesmente tem umas reviravoltas. É maravilhoso. Enfim, bom, gente, esse foi o meu vídeo, a minha tag das Shadowranhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir o canal de todas as Shadowranhas aqui na descrição. Se você quiser me ajudar, por favor, utilize o meu link da Amazon para comprar qualquer coisa que você quiser. Eu recebo uma pequena comissão e você não paga mais nada por isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, por favor, e se inscreva no canal. Um grande beijo e até mais!